Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindo à disciplina de Projeto Integrador 3. Eu me chamo Renata Nobre e estou como professora formadora dessa disciplina. Nesse momento eu vou fazer minha audiodescrição. Uma mulher branca de aproximadamente 1,60 m, usando uma saia longa preta, uma blusa rosa com bege e branco, e ao fundo, parede branca, com letras grandes verdes, escrita EAD, mudando realidades. E, dando continuidade à nossa disciplina de Projeto Integrador 3, que além de ser uma disciplina dinâmica de conteúdos, é uma disciplina prática. Então, eu espero que você também esteja aí acompanhando a disciplina e também realizando a sua atividade com muita dedicação, com muita organização, que é importante para a gente ter um êxito dessa disciplina, tá certo? Dando continuidade a essa disciplina de Projeto Integrador 3, eu falei para você na última aula o quanto que essa disciplina vai trabalhar a cultura de paz e o quanto que o nosso subtema dentro dessa disciplina vai ser, né, a sustentabilidade, o meio ambiente e a saúde pública, né, a importância da saúde, da minha, da sua, da nossa saúde como um todo, tá certo? Então, para desenvolver melhor esse tema, esse subtema, na verdade, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O Projeto Integrador 3, ele vem trazendo a temática da sustentabilidade e, quando nós falamos em sustentabilidade, meio ambiente, nós vamos lembrar principalmente da Amazônia. A Amazônia, com a sua rica biodiversidade e ecossistemas únicos, tem sido o foco de atividades extrativistas que, embora impulsionem a economia local, geram impactos significativos no meio ambiente e na saúde pública. Então, lembrem-se comigo sobre aquele conceito inicial de que cultura de paz, ele tem que envolver ali a educação, a sociedade, economia, políticas. Então, é harmonizar, né? Fazer com que esses aspectos estejam todos em equilíbrio. Mas quando nós falamos, por exemplo, da harmonia dentro de uma atividade de desenvolvimento do meio ambiente, nós estamos aí passando por muitas dificuldades, principalmente aqui na região norte, né, na Amazônia. Por quê? As atividades extrativistas que muitos de nós sabemos que existem, né, o desmatamento, as plantações, né, em grandes escalas, até mesmo a exploração de terras, né, através das extrações mesmo de minérios, são atividades que já vêm sendo realizadas há décadas, né, na nossa região. Só que essas ações, muitas vezes, elas não têm equilíbrio, elas não acontecem temporariamente, elas estão acontecendo consequentemente e de uma forma, muitas vezes, sem fiscalização, sem controle nenhum, e é isso que vem causando aquilo que nós chamamos de desequilíbrio ambiental. E esse desequilíbrio ambiental, gente, não é apenas prejudicando animais, desmatando, acabando com espécies de animais, de plantas. Não, nós temos aí outros fatores e fatores muito importantes que são prejudiciais para a saúde da população, para a saúde da humanidade também. Não estou dizendo aqui que os animais, as plantas não sejam importantes, muito pelo contrário. Eles são tão importantes que falar sobre a nossa saúde, consequentemente, é falar da necessidade de preservação do meio ambiente, de preservação da vida das espécies animais e das espécies também das plantas, né, que estão aí na natureza, tá certo? Quando nós falamos desse desequilíbrio ambiental, nós estamos falando de doenças causadas por esse desequilíbrio, como, por exemplo, as infecções, os grandes quantitativos aí de pessoas que são diagnosticadas com doenças causadas pela contaminação de água, contaminação do solo.
e até mesmo doenças respiratórias causadas pelas intensas queimadas, causadas também pela forma como as pessoas estão lidando, né, com o meio ambiente, a poluição através de fumaças causadas por indústrias, enfim. São diversas situações que estão acarretando um adoecimento da sociedade e que precisa ser melhor avaliado. Quando nós falamos aqui no Projeto Integrador 3 sobre um equilíbrio, nós precisamos falar também do que esse equilíbrio na Amazônia, principalmente, quer dizer. A Amazônia, naturalmente, é conhecida como uma região ainda pouco explorada territorialmente, né, com realmente uma extensão bem grande de terras que são ocupados por floresta, por rios e, né, pouco ocupadas por pessoas. Mas existem populações dentro dessa região que são populações centenárias, né, de famílias que estão ali, se sustentam através da natureza e que muitas vezes acabam por cuidar desse pedaço, né, tão importante do nosso planeta, mas que precisam de um olhar importante para o que eles têm realizado e para toda a importância que eles têm no nosso equilíbrio mesmo enquanto sociedade. Por isso que eu quero que você pense comigo aqui, nesse momento, sobre essas imagens que nós temos e que eu vou mostrar novamente para vocês já já. A importância que se dá para as comunidades, né, as comunidades realmente que vivem nas margens dos rios, que vivem nas florestas, ela é uma importância de preservar também a história dessas pessoas. Você que está assistindo esse vídeo, já pensou como é viver na floresta, como é viver no rio, né, próximo ao rio? Você já pensou como é sobreviver de extrações, né, da floresta, extrações realmente do rio? Já pensou sobre isso? Às vezes nós aqui temos uma vida cotidiana muito urbana, né? Nós precisamos de nos locomover por meio de transporte público, ônibus, ou temos nossas condições próprias, mas também nós vivemos numa casa que tem ali asfalto ao redor pela região, né, pelo bairro, temos comércios muito próximos, então isso nos habilita, né, a ter uma relação muito próxima com a urbanidade. Mas e se nós fôssemos colocados a vivenciar essa história, né, que é a história da comunidade da floresta, das pessoas que moram na floresta, como que nós iríamos nos adaptar? Como que nós iríamos sobreviver? Para isso, tentando entender como é esse processo, eu quero que você olhe para essas imagens comigo agora. Aqui nós temos a primeira imagem, né, dois senhores ali, aparentemente são pessoas que estão realmente realizando o extrativismo da floresta, mas de alguma forma eles podem ser pessoas que estão realizando uma atividade na floresta, mas que estão em pequena escala, né? São pessoas que precisam ali fazer o uso da floresta, mas que eles pensam no retorno desse uso. Ou seja, eu utilizo agora, mas eu tenho que esperar que também a floresta, que a natureza, se reconstitua para utilizá-la novamente. Uma outra imagem, nós temos uma senhora que aparentemente fazendo uma iguaria, né, uma comida muito conhecida na região norte e que é conhecida provavelmente no mundo inteiro, que é a farinha, né, a farinha de mandioca, que é feita ali em algumas regiões chamada de aipim, em outras regiões chamada ali de macaxeira, né, então a mandioca ela tem essa utilização importante aí dentro da culinária e que pode se transformar em farinha. E isso é um conhecimento que é um conhecimento muitas vezes passado de família para família. Então a manutenção desse conhecimento é super importante para que haja também uma forma de se cuidar, né, da natureza, de se preservar, porque isso também é importante para manter esse equilíbrio da vida, o equilíbrio do conhecimento, o equilíbrio da pessoa se sentir importante, certo?
Nós temos aqui uma terceira imagem, um casal, né? Um casal não, 3 pessoas, na verdade, aparentemente uma família, né? Ou então amigos, mas que estão aqui realizando a pesca. E nós observamos que essa, né, não é, obviamente, uma pesca em grande escala. É uma pesca num barcozinho menor, mas que tem como objetivo, em alguns casos, a alimentação da família. As pessoas vão ao rio, pescam, retiram ali o alimento que vai ser utilizado pela família naquele dia, né, naquele período. E em alguns outros casos, claro, existe a pesca para o comércio, mas não são pescas de toneladas de animais, né, de peixes. São pescas de algumas dezenas, centenas de animais, mas que têm aparentemente um equilíbrio, porque muitas vezes pessoas como essas aqui da imagem são pessoas que conhecem os ciclos dos rios, que sabe quando é o período, né, de defesa, o período de subida dos peixes, período de descida, período em que os cardumes estão maiores. Então eles conhecem esses ciclos. Então essa manutenção desse conhecimento também contribui muito para o equilíbrio do meio ambiente. E isso também precisa ser preservado. Essas pessoas precisam se sentir importantes e entender que os conhecimentos deles, por não serem conhecimentos científicos, eles não deixam de ser conhecimentos importantes. Eles são muito importantes, sim. Os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos empíricos, né? Aqueles conhecimentos que são da base do conhecimento natural do ser humano, eles não são descartáveis. Eles são conhecimentos que precisam serem utilizados cada vez mais. Tá certo? E por último, não menos importante, mas uma imagem, muitas vezes, que reflete a Amazônia, né, pelo mundo. As pessoas olham para uma imagem de uma pessoa da comunidade indígena e logo reflete sobre a questão de a Amazônia só tem índios. Isso é uma afirmação muito, muito, muito antiga, uma afirmação realmente que não faz parte, mas não deveria mais fazer parte do vocabulário da humanidade. As pessoas precisam entender que na Amazônia existem seres humanos, pessoas que precisam ser respeitadas, que precisam serem compreendidas e que precisam também serem vistas, né? Porque essas pessoas, assim como todo o restante da humanidade, sofrem consequências pela falta de manutenção e de equilíbrio do nosso meio ambiente. Às vezes essas pessoas que eu mostrei para vocês aqui, nessas imagens, eles contribuem, né, eles beneficiam o meio ambiente, mas numa outra ponta, outras pessoas em outros lugares do planeta estão fazendo coisas tão ruins que acabam transformando esses benefícios em malefícios. Então nós precisamos refletir sobre isso. E quando eu trago uma imagem de uma representante da comunidade indígena, é para lembrar, primeiro, que nós, enquanto Amazônia, nós, enquanto Brasil, somos, né, pessoas que temos origens ali dessa relação dos nossos nativos, né? Nós tivemos aí aquele grande conceito histórico de que o Brasil foi descoberto, mas na verdade o Brasil não foi descoberto, ele foi colonizado porque já existiam pessoas aqui no nosso território, né? Os indígenas. E os indígenas ainda são comunidades muito importantes e que têm uma história e têm conhecimentos que precisam dessa preservação também, ok? Quando eu mostro para vocês essas imagens, eu quero que você pense também e faça, né, suas reflexões, anote aí o que você... se você concorda com o que eu disse, alguma coisa, se você quer mudar também o que, né, falar, não concordo com o que você falou, professor, eu acho que é assim, você tem o seu direito, então anota aí, faz a sua reflexão e é para isso que nós estamos aqui, para a gente desenvolver o diálogo, talvez não um diálogo, né, ao mesmo tempo, né, ou ao vivo, mas um diálogo em que você possa, sim, pensar e fazer o seu momento de reflexão muito mais
de desenvolver o seu senso crítico, desenvolver o seu conhecimento e sem aguardar que o outro nesse momento te interfira. Então faça essa sua reflexão e desenvolve cada vez mais o teu conhecimento, tá certo? Continuando. Olhando já para aquele aspecto, né, de construção prático desse projeto, nós vamos ter 3 passos importantes. Primeiro, nós fizemos ali uma observação inicial dos conceitos de cultura de paz. Agora, nós refletimos um pouco sobre esse conceito aí da Amazônia, da importância da Amazônia, dos povos, né, da Amazônia, dos povos da natureza. E nós vamos refletir agora sobre quais os aspectos que precisam ser melhor desenvolvidos dentro do tema macro de cultura de paz, sustentabilidade como tema, subtema, e meio ambiente, políticas públicas para a saúde, né, como também subtemas, tá bom? Primeiro, para desenvolver a cultura de paz no aspecto da sustentabilidade, da saúde pública, nós sempre vamos precisar da participação comunitária. Qualquer desenvolvimento, qualquer trabalho político, social que é feito sobre as temáticas de cultura de paz, sejam qual delas você estiver trabalhando, você precisa da participação pública, da participação das pessoas, tá? Então pense, reflita sobre isso, como que você pode inserir as pessoas em atividades que elas também reflitam sobre o que você está trabalhando com elas. Um outro ponto, quando nós falamos em fortalecimento das políticas públicas, nós estamos falando da forma como as pessoas vão agir em relação ao que as outras precisam. Então, vamos lá. Políticas públicas são aquelas políticas em que uma atitude, né, ou uma lei, ela é benéfica para todos. Então, existem muitas leis aí que nós temos já, né, instaladas no nosso país. Mas algumas dessas leis, elas precisam ser realmente efetivadas e ser colocadas em prática. Para que isso aconteça, nós precisamos conhecer essas leis, conhecer quais são os nossos deveres, quais são os nossos direitos. Então, dentro desse processo, você precisa desenvolver essa comunicação e também a educação das pessoas, desenvolver o senso crítico delas, tá certo? Esse é um segundo passo, dentro de tudo que eu estou falando para vocês. O terceiro é o desenvolvimento sustentável, ou seja, eu inseri a participação da comunidade, eu fiz essas pessoas refletirem sobre o tema da sustentabilidade, meio ambiente e a importância do equilíbrio desses aspectos para a saúde pública, mas também fiz eles refletirem sobre quais já são os seus direitos, quais já são os seus deveres, quais as leis que já amparam a sociedade, né, o cidadão, por exemplo, brasileiro, a respeito desses aspectos. E a partir disso é que eu vou desenvolvendo o terceiro passo, que é o desenvolvimento sustentável da temática, né, também. Um desenvolvimento em que o meio ambiente comece a entrar em equilíbrio, que as pessoas comecem a entender a importância desse equilíbrio para a saúde pública. Muita coisa. Consegue respirar um pouquinho para poder trabalhar melhor esses temas? Então vamos lá. Para que você consiga realizar essa atividade de forma mais concreta, mais prática, que você consiga reunir as pessoas para desenvolver aqueles aspectos relacionados ao que você estudou até aqui, o aspecto, né, do temática, depois a reflexão sobre o tema e, por último, desenvolver de forma sustentável esse tema, nós vamos fazer uma atividade prática. Essa atividade prática você vai utilizar aquela sua tabela de conceitos que eu expliquei na aula anterior para você realizar e também os seus conhecimentos ao longo de toda essa disciplina e de outras disciplinas que você já deve estar aí todo alinhado ao longo desse curso, tá bom? Então vou explicar para você como que é a nossa atividade prática agora.
Jogo de conceitos. Você terá que construir um jogo de conceitos. E para começar, use a tabela de conceitos da atividade de percurso 1 e o conteúdo lido e assistido da unidade 2. Extraia os conceitos mais importantes relacionados à temática geral de cultura de paz, de no mínimo 12 conceitos. Então você vai pegar a sua tabelinha de conceitos, que eu tenho certeza que vai ter mais de 12 conceitos aí que você vai preencher nela, e você vai escolher apenas 12. Desses 12, você vai pegar aquelas informações mais importantes e você vai fazer a seguinte atividade. Você vai colocar os conceitos que você escolheu no arquivo do modelo de cartas do jogo de conceitos. Esse arquivo, ele está como um link que pode ser baixado, feito download, ali no nosso ambiente virtual. Ele é anexo nesta atividade do ambiente virtual. Você vai imprimir e recortar cada uma das cartas. Você pode imprimir em qualquer tipo de papel ou até mesmo elaborar cada carta de forma manual. O importante é que você faça as cartas e que seu jogo fique pronto para ser utilizado. Antes disso, antes de você imprimir as suas cartas, eu quero que você entenda o passo a passo. As cartas, normalmente, elas vão ser naquele tamanho de cartinha de baralho. Todo mundo já deve ter visto, já deve ter tido acesso a esse modelo de jogo, cartinha de baralho. Nele, você vai escrever o nome do conceito e embaixo qual é o conceito. O nome do conceito e embaixo qual é o conceito. E assim você vai fazer sucessivamente. Você vai precisar de quantos conceitos? 12. 12 conceitos para realizar a sua atividade. Feito isso, você vai fazer o seguinte passo. Após a montagem do seu jogo, dos conceitos de cultura de paz, você vai aplicá-lo. Você fez a montagem, você recortou as suas cartas, então você vai pegar o seu jogo e você vai juntar ali, um grupinho de pessoas para jogar com você. Você vai pegar, montar um tabuleiro que tenha pelo menos 6 casas. Então você vai ter um tabuleiro, também tem um modelo desse tabuleiro já anexo ali na sua planilha. Você vai ter ali, usar de alguma forma, esse tabuleiro através do dado. Existe dado online, existe várias possibilidades. Se você não tiver um dadinho seu, você utiliza um dado online, que ele funciona da mesma forma. E você vai marcar ali como que isso vai funcionar. Nesse caso, você vai pegar as cartas do seu jogo e você vai juntar um grupo de adultos de preferência. E esse grupo, você vai aplicar da seguinte forma. Pegou a carta, o seu montinho de carta, eles vão se posicionar com as suas tampinhas, ou com a pedrinha, ou com a bolinha, sobre a palavra início do seu tabuleiro. Então, eles vão tirar par ou ímpar para ver quem vai iniciar. O primeiro jogador, ele vai ter que reunir uma palavra e um conceito de forma correta. Você vai verificar se a união do conceito foi correta e, se estiver errada, não diga qual o conceito correto, porque as cartas voltarão para o monte a serem escolhidas novamente por outros jogadores. Se o jogador acertar, ele avança uma casa no tabuleiro. Olha só, muita informação, mas vamos lá. Você vai ter as suas 2 cartas, vou pegar aqui como exemplo. Você vai ter 2 cartas, do seu tabuleiro. Não vai ser desse tamanho, tá, gente? As cartinhas são cartinhas mesmo de baralhos, cartinha pequenininha. Você vai, no modelo que tem no AVA, você vai conseguir visualizar melhor o que eu quero explicar para você. De um lado, você vai escrever o nome do conceito. Vamos lá, conceito de cultura de paz. Só escreve o nome, cultura de paz. E o que significa cultura de paz, você vai escrever na outra cartinha. Esse é o momento em que você vai botar os seus 12 conceitos, então os 12 títulozinhos ali, de um lado, e você vai colocar
os 12 descrições de cada um dos conceitos nos outros quadradinhos, tá certo? Fez isso, imprimiu, ou se você está fazendo manualmente, recortou, ok? Pronto. Você vai pegar o seu joguinho, vai colocar sobre a mesa de forma aleatória e você vai botar num tabuleiro. Você vai ter um tabuleiro também que está aí como, né, impresso para você. Você vai colocar cada um com as suas tampinhas e vai começar o jogo. A primeira pessoa acertou, ela juntou o conceito de cultura de paz com a descrição correta. Então, ela já avança uma casinha. Ah, ela errou. Então, ok, o monte volta ali pro baralho e você vai fazendo até alguém ganhar. Ah, ela ganhou. A gente estabelece um prêmio? Não é obrigatório, mas você pode estabelecer um prêmio, um abraço. Olha que grande prêmio você vai estar dando para essa pessoa. A atividade, o jogo, ele é um jogo para ser pensado, para você refletir e ser realizado depois daquele momento de reflexão inicial. Por isso que ele é uma atividade prática para ser feito como terceira etapa daquele processo de falar sobre a temática da cultura de paz, falar sobre o meio ambiente, sobre a importância da saúde e depois você refletir sobre esses conceitos, né? E por último, realizar a parte prática, que é uma atividade como essa. E qual que é a ideia, né, principal por trás dessa atividade? É que você realize algo que seja pedagógico, que incentive as pessoas a memorizarem de alguma forma o quanto é importante a temática da cultura de paz. Tudo bem? Você vai ter alguns encontros síncronos nesses encontros síncronos, você vai conseguir entender melhor sobre como realizar o teu jogo de conceitos. Então, eu espero que através desse vídeo de hoje você consiga dar o pontapé inicial da tua atividade e ao longo dos nossos encontros síncronos, você vai tirando as suas dúvidas e a gente vai conseguir construir melhor esse jogo de conceitos. Para finalizar, eu quero deixar para vocês também aqui o relato de experiência que vai ser realizado como avaliação final através, né, da utilização do jogo de conceitos da cultura de paz. Fez a sua montagem do jogo, aplicou, é a hora de você descrever o passo a passo de como você fez essa atividade. Então, você vai escrever um relato de experiência, né, e vai colocar ali todos os passos, todos os materiais, as imagens, da forma como você realmente desenvolveu essa atividade. Você vai ter também acesso a um link no ambiente virtual que vai te mostrar o modelo do relato de experiência que foi utilizado durante o evento da Universidade Estadual de Minas Gerais, né, do seminário de estrutura deles de 2020. Então, você vai ter o mesmo modelo, que você vai editar esse modelo através da tua temática, tá bom? O passo a passo, a estrutura física do material que você vai me entregar, vai me disponibilizar para avaliação, ele vai ser em cima do modelo da Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, nós vamos conversar também melhor sobre isso nos nossos encontros síncronos, mas eu quero que você escreva no seu relato de experiência todas as suas percepções a partir de todo o teu processo de elaboração e aplicação do jogo, os seus sentimentos por ter desenvolvido essa atividade e também que você não se prenda a ter medo de como que você vai desenvolver essa atividade. Eu quero que você faça o como você conseguir. E aí é isso que é importante de ser colocado no teu relato de experiência. É a tua experiência, né, propriamente dita. Não pense que se você errou de alguma forma, se você acha que sua atividade poderia ter sido melhor, que isso não é válido como relato de experiência. Muito pelo contrário, isso é muito mais importante, porque isso mostra que lá na frente, quando você aprimorar a tua técnica, você vai ter como experiência o que você fez no começo, tá certo? Então, eu espero aí que você consiga desenvolver as suas atividades. Você vai pegar o seu relato de experiência, você vai colocar todas as suas melhores impressões, toda a sua realidade na escrita desse momento e vai fazer um ótimo trabalho. Então, eu espero que todos os nossos momentos aqui
desse projeto Integrador 3, os vídeos que foram indicados para vocês assistirem, as leituras, sejam muito contribuintes para o seu conhecimento. E eu espero também que ao longo da realização dessa atividade, você consiga construir um projeto integrador da humanidade, de pessoas, e que você consiga realmente desenvolver melhor a temática no seu dia a dia. Agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez e bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.